Bom, gente, então, esse é o momento onde eu vou falar um pouco para vocês sobre o complexo de Jonas e os medos do eu. A nossa imersão tem o tema Caminhos da Realização, que é o tema desse livro de Jean-Yves Leloup, Dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser. Jean-Yves Leloup, gente, é um teólogo, filósofo, PhD em psicologia, ele é conhecido mundialmente, ele é o autor de diversos livros, ele é sacerdote ortodoxo e eu tive a honra de participar de uma imersão no final de semana com ele em São Paulo, alguns anos atrás, sobre o feminino e o masculino, a integração do feminino e do masculino, e ele é assim um autor incrível. E aí ele traz nesse livro o conceito do complexo de Jonas que eu vou falar para vocês, que é extremamente especial. É um conceito extremamente especial para o nosso aprendizado. Pode passar, por favor. Abraham Maslow nos traz a seguinte frase: se você está planejando deliberadamente ser menos do que é capaz de ser, eu aviso que você será profundamente infeliz pelo resto de sua vida. Se você está planejando ser menos, você vai ser feliz pro resto da sua vida, infeliz pro resto da sua vida. Se você está planejando ser apenas 10% dos 100% que você pode ser na sua vida, você está escrevendo a carta, né, da infelicidade na sua vida. O que é, como é que eu sei se eu estou dando 10% ou 100% daquilo que eu tenho capacidade de ser na minha vida? É isso que nós viemos fazer aqui esse final de semana, refletir sobre o caminho da realização, os caminhos da realização. Então não é uma resposta que a gente tem assim, pode ser que a gente tenha, mas talvez a gente precise sentar, vivenciar algumas técnicas, vivenciar uma terapia, enfim, para a gente entender, será que eu estou vivendo 10% daquilo que eu sou capaz de ser, ou eu estou vivendo 100% daquilo que eu sou capaz de ser, tá? Pode passar, Frank, por favor. Bom, Abraham Maslow e a psicologia humanista. Quem é Abraham Maslow? Abraham Maslow, ele foi um psicólogo americano que lá em 1968, ele oficializou a psicologia transpessoal. Olha o que ele fez. Ninguém ouvia falar em espiritualidade dentro da psicologia. Ninguém ouvia falar em espiritualidade. Ele trouxe a espiritualidade enquanto, obviamente, não religiosidade, né, gente? Ele trouxe a espiritualidade para a ciência e casou com a psicologia e trouxe e oficializou em 1968, embora ele dizia que esse mérito não era só dele, porque outros psicólogos estavam trabalhando também nessa linha. Mas ele oficializou em 1968 a psicologia transpessoal, que é a psicologia que eu tenho, né, a especialização, a pós-graduação. O Maslow, ele criou aquele conceito que muitas de vocês devem conhecer, o conceito da pirâmide das necessidades. Vocês já ouviram falar na pirâmide das necessidades? Uhum. A pirâmide das necessidades é uma escala, é uma pirâmide. Então, eu tenho que ir saciando as minhas necessidades desde o topo desde a base, até o topo. Por exemplo, qual é a base da pirâmide das necessidades de Maslow? As necessidades fisiológicas. Eu preciso comer, eu preciso dormir. Porque se eu não comer, se eu não dormir, por exemplo, eu não vou conseguir fazer outras coisas. Eu vou ficar, né? Eu vou ficar com fome, eu não vou conseguir, né? Eu vou passar mal, né? Com sono eu não vou conseguir. Então são necessidades que nós temos que saciar essas necessidades. E o sexo também entra como necessidade fisiológica na pirâmide das necessidades. O sexo é necessário para quem, né, você vai falar criança ou adolescente, não, numa convivência, numa pessoa que tem uma vida sexual, né, ativa, enfim, se ela não tem aquilo e ela passa a não saciar, né, isso pode ser um problema, porque é uma necessidade fisiológica que a pessoa não está
cuidando, enfim. Aí o segundo degrauzinho é a necessidade de segurança. A gente precisa se sentir seguro e segura, não é? A gente precisa se sentir que nós temos estabilidade e ordem na vida. Nós precisamos de estabilidade e de ordem. Eu preciso saber que eu tenho uma casa, que eu vou voltar para essa casa, que eu não vou dormir na rua, né? Eu preciso entender, eu preciso minimamente de uma ordem na minha vida que me traga estabilidade. Essa é a segunda etapa, que é a das necessidades de segurança. A terceira é a necessidade de amor e pertencimento. Todo mundo precisa se sentir pertencente, todo mundo precisa se sentir, eu faço parte de uma família, eu pertenço a uma família, eu pertenço a um grupo de amigos, eu pertenço ao grupo lá da minha faculdade, eu pertenço, entende? Isso é uma necessidade extremamente importante também. Depois desse terceiro, vem o quarto, que é a necessidade de estima. A gente tem necessidade de ser aprovado pelos outros, sim. A gente tem necessidade de ser aceito. Isso é bom pra gente. Isso é importante. Só que a gente não pode se tornar prisioneiras e prisioneiros dessa aprovação que vem de fora, né? A necessidade de estima é a questão do autorrespeito também. Eu preciso me respeitar. Eu preciso buscar formas, sabe, para sair de determinados relacionamentos ou situações onde eu não estou sendo respeitada. Isso é extremamente importante e é quase o topo da pirâmide de Maslow. E o topo da pirâmide de Maslow é a autoatualização ou autorrealização, que é ali onde a gente desenvolve os potenciais do nosso ser. É ali onde a gente coloca para fora os nossos talentos. É ali onde a gente vibra mais alto, né? Então, o topo é onde a gente desenvolve as nossas potencialidades, as nossas capacidades. E aí, pode passar, Frank. E aí, Maslow nos traz a seguinte frase. Todos nós temos potencialidade sem usar. Todo mundo tem talento aqui que não está usando ainda, hein? Todo mundo. Ou sem desenvolver plenamente. Frequentemente fugimos da responsabilidade sugerida por nossa natureza. A nossa natureza nos sugere isso. Tal qual tentou fugir Jonas em vão de seu destino. Meu Deus, quem é esse Jonas? A gente vai falar sobre ele exatamente daqui a pouquinho. O Maslow, que criou esse nome, o complexo de Jonas, inspirado na história bíblica de Jonas, aquele que foi engolido pela baleia. O Maslow, esse complexo de Jonas, gente, é um mecanismo de defesa. Existem vários mecanismos de defesa. O Maslow nos trouxe dois bem importantes, que é o complexo de Jonas e a dessacralização. Dessacralização é quando a gente tira o sagrado da nossa vida, e o sagrado não é religião. O sagrado é como, por exemplo, você ritualizar um abraço, um bom dia, um momento ali pro seu filho. Isso não tem importância nenhuma, não. Não quer saber de amigo, não quer saber de nada. Isso é dessacralizar, é tirar o sagrado, que é o mecanismo de defesa que Maslow traz também. E aí, pode passar. Jean-Yves Leloup, o autor desse livro maravilhoso, traz a seguinte frase. O que é que eu tenho a fazer nesta vida que pessoa alguma pode fazer em meu lugar? O que é que eu tenho para fazer nessa vida que pessoa alguma pode fazer em meu lugar? Nós percebemos na nossa bússola que alguns elementos, até porque nós estamos no inconsciente, conectados com o inconsciente coletivo, alguns elementos se repetem. Ela falou do dinheiro aqui ao redor e permeado, né, da prosperidade. Aqui apareceu uma vulva no desenho da Fabi, apareceu também, né, um símbolo, né, o órgão genital feminino. Mas, se eu pegar o crachá criativo que ela fez, essa bússola não vai servir para mim. Não vai. Porque só ela, a bússola só serve para ela. O caminho da realização, gente, tem a ver com esse eu, com esse ser, com esse eu essência. Então, o que eu tenho que fazer nessa vida que pessoa alguma pode fazer em meu lugar? Você pode ter o mesmo conhecimento, ter feito
o mesmo curso que a outra, ter nascido da mesma mãe, do mesmo pai, mas não adianta. Não adianta, é só uma forma. Só sai daquela forma ali. E essa forma não pode, não vai fazer uma comida, digamos assim, igual essa forma aqui. Cada forma tem algo a realizar. Cada forma tem a sua bússola, que é o que vocês estão carregando aí. Cada forma tem a sua bússola para nortear aqui na Terra. Você tem os seus talentos. Ninguém pode fazer por você aquilo que você tem que fazer na Terra. Pode passar. O que verdadeiramente nós queremos? A gente não sabe, né? Tem hora que a gente acha que sabe, daqui a pouco, meu Deus, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero aquilo. Tudo bem, mas esse final de semana é uma pergunta que a gente tem para clarear, né? O que verdadeiramente nós queremos? O que nós queremos, não é o que a mamãe quer de nós, não. Não é o que o papai, o companheiro quer de nós. O que verdadeiramente nós queremos? Aí a gente vai falar de vocação e desejo alheio. Eu tenho uma vocação. Só que o desejo do outro é que eu seja assim, assim, que eu caminhe por aqui e por aqui. Mas a minha vocação diz uma coisa. E o desejo alheio é de outra pessoa. E aí, como nós temos aqui, né, mães, nós temos aqui pai, né? O que a gente faz com os nossos filhos em relação a isso? Será que a gente respeita a vocação que os nossos filhos têm? Ou a gente está ali enchendo eles porque a gente projeta mesmo? A gente projeta, mas quando a gente tem um pouco mais de consciência e de autoconhecimento, a gente começa a perceber, uau, é o desejo dele ou é o meu desejo em relação a isso? E escutar em nós mesmos um desejo mais profundo do que todos esses desejos que foram projetados em nós, versus desejo essencial. Tem que saber o que eu quero, não o que o outro quer de mim, o que o outro espera de mim. E o mundo, ele é cheio de gente de boa vontade, né, gente? Que quer dizer pra você qual é a sua. Olha, você tem que fazer isso, você tem que montar um negócio assim, porque você tem um talento, você tem... Aí vai invadindo a vida do outro, e aí nós nos perdemos nesse desejo alheio e esquecemos qual é o nosso desejo essencial. Bom, como nós vamos agora falar sobre uma história sagrada, sobre um livro sagrado, né? Uma história que está na Bíblia Sagrada, Jean-Yves Leloup, ele traz a seguinte frase, que os textos sagrados são textos do inconsciente. Eles não falam somente a nossa razão. Os textos sagrados não vão falar só para o seu racional, para a sua razão, ao mundo das explicações, mas falam ao mundo dos sentidos, através das imagens e símbolos. Eu vou te contar uma história sagrada. Eu não estou falando para o seu ego, para a sua razão, para esse que quer entender tudo, não. Estou falando para os seus sentidos. É muito profundo, né? E daí a importância da gente respeitar os textos sagrados. Agora, porque eu sou católica, só a Bíblia católica que merece respeito. Porque eu sou do candomblé, só a mitologia iorubá, africana que merece respeito. Não, os textos sagrados, eles trazem para nós, né, o sagrado, né? Então, inclusive é interessante, gente, existem similaridades em muitas histórias que são contadas em um texto de uma determinada cultura, personagem com nome diferente, mas como se tivesse acontecido ali, por exemplo, Noé, né, e outras figuras assim que a gente vê em textos sagrados da Bíblia, que é o que a gente muitas vezes tem mais contato pela nossa educação, mas que tem uma história muito parecida, muito semelhante em um outro texto sagrado de uma outra cultura, né, que é bem legal isso. Ok. Pode passar. Era uma vez. Certo dia, um homem saudável dormia um sono
profundo quando foi despertado por uma voz que dizia assim: Jonas, levanta-te e vá até Nínive pregar a minha palavra. Diga para essa cidade que se os habitantes não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir a cidade. Jonas, esse homem saudável, levantou-se rapidamente, arrumou uma bolsa, arrumou sua mala e decidiu fugir. Ignorou aquela voz. Ignorou a voz de Deus dentro de si. Nínive era por um lado, para uma estrada. Jonas foi lá, até Jope, comprou uma passagem, pegou um barco e foi para Tarsis. Imagina que ele ia querer ir para Nínive, a cidade dos inimigos. Ninguém ia aceitar ele lá. Ele foi para Tarsis, que era como se fosse uma cidade de lazer, como se fosse uma praia, um lugar para descansar. Enquanto ele estava a caminho de Tarsis, ali no navio, o tempo que estava bonito começou a fechar. O céu começou a escurecer e de repente nuvens pesadas e começou uma tempestade. Jonas entrou no navio e ele foi se esconder lá no porão do navio, junto com as mercadorias, sabe, com as bagagens, com as malas. Ficou lá dentro dormindo. E aí, de repente, a tempestade começou e o navio começou a balançar, As pessoas começaram a entrar em pânico porque a tempestade estava cada vez mais forte. E, de repente, os marinheiros desesperados pensaram: não, a gente precisa saber o que está acontecendo. Cada um fazia uma reza para o seu Deus, porque cada um acreditava num Deus diferente. E aí decidiram jogar os dados para tirar a sorte, descobrir o que é que estava acontecendo. Quem era o responsável por aquela tempestade que estava prestes a tirar a vida de todo mundo que estava naquele navio. E de repente os dados avisaram que lá embaixo tinha um homem dormindo no porão. Chegaram lá os marinheiros e acordaram: ei, quem é você? Qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? Jonas acordou assustado. Eu sou Jonas, eu sou hebreu. E aí, o que é? Acorda, vai rezar com o teu Deus. Vai rezar, qual é o teu Deus? Ele falou: meu Deus é um. É o Deus do céu, da terra, de tudo. E aí, eles falaram: você é o responsável? Eles descobriram que ele era o responsável. Ele falou: sim, eu sou o responsável por essa tempestade. Porque eu não quis ouvir a voz de Deus e ir para Nínive. Eu fugi de Deus. E os marinheiros: e agora? O que nós vamos fazer? E o navio lá, balançando, prestes a todo mundo cair naquela tempestade, naquele mar que estava revolto. E aí Jonas falou assim: vocês vão ter que me jogar no mar, senão vocês todos vão morrer comigo. E aí os marinheiros: a gente não tem saída. Pegaram um braço, pegaram as pernas e jogaram Jonas no mar. Quando eles jogaram Jonas no mar, um peixe grande foi e pegou Jonas, e Jonas foi cair na barriga do peixe grande. Na Bíblia não fala baleia, mas a gente conhece como a baleia. Jonas caiu na barriga da baleia. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites, em profunda angústia. Ali ele mergulhou no inconsciente. Ali ele mergulhou nas águas escuras. Ali ele mergulhou nas próprias trevas. E ali ele clamou a Deus, dizendo que se ele tivesse uma nova chance, ele ia assumir a vocação dele e ia até Nínive falar o recado que Deus tinha mandado. Depois de 3 dias e 3 noites nesse inferno que Jonas viveu, a baleia o cuspiu em terra seca e Jonas se levantou e decidiu que a partir dali ele teria uma vida nova. E foi até Nínive pregar a palavra de Deus. Então nós vamos trabalhar até esse momento. Quem é esse Jonas? Quem é esse Jonas? A interpretação que nós vamos conversar agora é a interpretação que Jean-Yves Leloup propõe. É uma interpretação que vem da tradição judaica,
da tradição cristã antiga, tá? E da psicologia da profundeza. É uma interpretação que veio da tradição judaica, da tradição cristã antiga, da psicologia da profundeza, que vai nos trazer, que vai nos convidar para olhar para a nossa dimensão pessoal e dimensão transpessoal, além do pessoal, além da terra. Então, essa história do Jonas, essa interpretação que a gente vai passar, vai nos levar para olhar para a dimensão, para essas dimensões aqui. Ok, quem é esse Jonas, minha gente? Quem é esse Jonas? O homem, o arquétipo do homem deitado, adormecido. O homem que quer ficar deitado, adormecido. É muito melhor ficar deitado, adormecido. É o arquétipo do homem que foge. Ele foge, ele quer ficar deitado, adormecido. Quando a coisa pega, ele, então eu vou fugir. É o arquétipo do homem que renegou a dimensão espiritual. A voz de Deus falou para ele falou, o quê? Eu que quero saber disso, eu vou cair fora. Ele renegou a dimensão espiritual na vida dele. Tá? Mas Jonas é um homem que quer permanecer deitado naquela vidinha besta dele, entendeu? Adormecido, que não quer ouvir falar em transcendência, que não quer ouvir falar do transpessoal. Sua vidinha lhe basta. Sua voz interior, essa voz que vem de fora, de um lugar mais profundo que ele mesmo, ele não quer escutar. Ele não quer escutar. Sabe por quê? Porque o mais importante é ganhar dinheiro, o mais importante é ficar bonito, o mais importante é fazer sucesso nas redes sociais. Eu lá quero saber de voz transpessoal dentro de mim, de transcendência, não quero saber de nada disso não. Era assim que Jonas pensava, né? O que é... Aí, Lelupe nos traz essas perguntas extremamente incríveis. O que é, gente, que nos pode colocar de pé na nossa vida? O que é que me coloca de pé? O que é que pode fazer de nossa vida uma inspiração? O que é que pode inspirar a sua vida? O que pode inspirar a sua vida? O que é que pode fazer da nossa vida uma inspiração? O que é que pode fazer com que nossa vida vale a pena ser vivida? Tem alguma coisa na Terra, tem alguma coisa na minha vida que vale a pena ser vivida. O que será que é? Para que nos levantamos a cada manhã? Para que eu levanto a cada manhã? Para reclamar? Para gemer da vida? Para falar mal dos outros? Eu levanto todo dia de manhã para... sei lá, para ficar na frente da televisão assistindo alguma coisa. Ou para que eu levanto de manhã? Não, deve ter alguma inspiração, algum motivo mais forte aí para eu levantar de manhã. E aí vem o estado de espírito do Jonas, que às vezes a gente fica nesse estado de espírito, né? É melhor ficar deitado. Não, quero saber de voz nenhuma aqui não, quero saber de intuição não, quero saber de nada disso aqui não. É melhor ficar deitado. Aí Lelupe nos fala que esse é um estado de espírito de Jonas que às vezes vem, né? É um estado de espírito. Como é que é esse estado de espírito de alguém que quer ficar deitado, com a mão na cabeça, preocupado, ou olhando só pro eu? Bom, pra que ele ia pra Nínive? Ele pensou, eu vou pra lá. Lá é a cidade dos inimigos. Ninguém lá acredita no meu Deus. Se eu chegar lá e falar que sou hebreu, eles vão querer me matar. Ainda eu chegar lá e sair pregando, pro povo se arrepender, nem dou conta disso não. Isso é muito sério pra mim. Eu não quero ir pra cidade dos inimigos, não. Eu vou pra Tarsis. Fica mais fácil, a gente fica lá na cama, mexe no Instagram, eu vou lá pra mim, vou ficar aí na cama, mexendo no meu celular, entendeu? De jeito nenhum, eu quero saber de mim. E aí, Lelupe nos traz uma mensagem muito especial. A gente precisa ir até a cidade dos inimigos para a gente crescer. Lembrando que os inimigos, gente, eles não são somente os inimigos fora, mas os inimigos dentro. Porque se a gente ficar só lá em Tarsis, tomando água de coco, tomando sol e mergulhando no mar, a gente não vai crescer. Forte isso, né? Bem interessante. Alguém está se identificando com o Jonas? Diversos vezes. Estão falando de mim, esse espírito de Jonas aí. Tá vendo? Gente, Você vê perfeitamente. Jonas pode passar por aí, por favor.
Jonas é o arquétipo do homem que foge de sua identidade, que foge de sua palavra interior. Ele está fugindo dele. Ele está fugindo dele. Entendeu? Esses dias o Frank fez um atendimento e aí ele disse que. Aí ele me falou uma coisa que ele falou para a pessoa, eu achei tão. Né, ele com essa tranquilidade dele, aí a pessoa, não, eu quero sair andando, eu quero fugir, eu quero sair andando, andando. Aí ele disse que falou assim, mas onde você for andar, você vai estar lá com você? nessa tranquilidade dele, mas pra onde você for, vai estar lá? Aí eu falei, que ódio, é verdade. Eu senti ódio pelo cliente, né? Mas é verdade. Eu entendo ele. Pode passar, gente. Bom, e aí a tempestade. E aí vem a tempestade, ele fugiu, né? Foi-se embora, ele é o homem que foge. Só que aí veio a tempestade. Gente, quando nós mentimos a nós mesmos, quando nós fugimos de nossa vocação e quando nós negamos o nosso ser essencial, nós provocamos tempestades ao nosso redor. E não é só na nossa vida. Isso é muito forte. Porque se eu não aceitar a minha vocação, eu vou estar atrapalhando, não é só minha vida, não. Se eu ficar deitada na cama igual o Jonas, gemendo ou fugindo, eu não vou estar atrapalhando só a minha vida. Eu vou estar atrapalhando a vida de outras pessoas. Igualzinho Jonas fez com as pessoas que estavam. Ele atrapalhou a turma de Nínive e ele atrapalhou a turma do navio. Só porque ele não quis, só porque ele estava mentindo para ele mesmo, só porque ele estava fugindo da vocação dele e só porque ele estava negando o ser essencial dele. Você já parou para pensar? Se, por exemplo, né, aqui, acho que todos vocês conhecem, sabem que a Érica é a filha da madrinha, né? E aí a madrinha Conceição, eu sempre falo para vocês sobre a missão dela, muitas de vocês já conhecem. Já pensou se ela tivesse negado, tivesse mentido para ela mesma? Não tenho missão nenhuma espiritual na Terra, não. Não, vou fugir dessa vocação, quero nada disso, quero nada disso. Ou então, negando a essência dela. Quantas pessoas ela não teria ajudado? Se ela tivesse cruzado os braços sem aceitar a vocação dela, quantas pessoas ela não teria ajudado? Principalmente eu, que sou uma pessoa que fui ajudada, né? Então, olha a importância, gente, de um sim. Olha a importância da gente reconhecer o nosso ser essencial. É muito lindo. E aí a tempestade, quando a gente fala que não, aí a tempestade vem. A tempestade vem. E aqui eu faço uma relação com a deusa Yansan, né? Com a deusa africana Yansan, que é a deusa das tempestades, que é aquela que fala, opa, estagnação, movimento, peraí, não. Yansan, ela decidiu que as folhas que Ossan sabia todos os segredos, ela falou, não, peraí, mas ela e Xangô, não, mas todo mundo tem que saber o segredo das ervas. Por que só Ossan tem que saber o segredo das ervas? E aí ela combinou com Xangô, ela foi lá e trouxe uma ventania e um tanto de folha. E aí as pessoas descobriram um pouco do segredo das ervas, só que aí Ossan chamou as folhas de volta, mas alguns segredos só ele tem. Foi graças ao quê? A Yansan. Então essa tempestade, esse vento que vai movimentar o todo. Né? E aí, opa, que história é essa que você está querendo negar a sua essência, a sua vocação? Aí dentro de casa vai ter tempestade, no seu campo vai ter tempestade. Pode passar, por favor. Ixi. Ah, não, então deixa. Caramba, Ana Paula, o incenso está chegando aqui. Você está sentindo? Bem lá embaixo e ele está subindo todinho por aqui o cheiro. Pronto? Gratidão. Bom, os redemoinhos que nós não aceitamos em nosso inconsciente, tá? Projetam-se ao exterior. Não ser você mesmo, não escutar o seu desejo mais profundo da carreira terá consequências sobre o outro.
Ai, de repente eu estou aqui pensando, eu estou aqui. A gente vê muito isso em relação, por exemplo, em casas que tem crianças. As crianças manifestam muito, com muito mais, digamos assim, fidelidade, os redemoinhos presentes ali no inconsciente do pai e da mãe. Elas manifestam. Sabe? Aquela criança que vive doente o tempo inteiro, sabe? Aquela criança, tá nervosa o tempo inteiro, tá chata o tempo inteiro. Ela pode estar manifestando os redemoinhos que estão ali no inconsciente dos pais ou dos adultos que convivem com ela, tá? Consciência. O Jonas é o homem, gente, em nós, é o arquétipo que fica com a consciência adormecida. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, toma um monte de remédio, um monte de tarja preta, toma um monte de... Não, é mais fácil. É mais fácil. Mas ele não quer ir pra terapia, não. Ele quer manter a consciência dele adormecida. Entendeu? Porque tudo bem ele tomar os remédios para aliviar, mas para aliviar e tirar ele daquela situação, ele precisa olhar para isso, para esses redemoinhos. Ele precisa agradecer a esse alívio da dor, ele precisa acolher, ele precisa fazer o tratamento dele com os remédios, mas ele precisa pensar que por que ele não quer saber? O Jonas é um homem que ele não quer saber. Não quer saber nada disso, não. Quero esconder, fugir. Não quero saber, não. Saber de nada. Não quero saber de mim, quero saber de ninguém, quero saber de ninguém. Você tá com problema? Não tô nem aí, não quero saber, não. Extremamente narcisista. Extremamente narcisista. Né? Pode passar. E aí vem o capitão. E fala, opa, peraí, o capitão que desceu lá para acordar Jonas, e aí os marinheiros fizeram o jogo. O capitão, peraí, quem é esse capitão? Quem é que representa esse capitão? Representa o raciocínio que nos faz tomar consciência de que a nossa própria sorte não é separada da sorte dos outros. O capitão é algo que nos acorda. É algo que vem sacode de madrugada e fala, ei, levanta daí. Né? O capitão é algo que nos impede de dormir à noite. Fala assim, não. Ei, que insônia é essa? Acorda aí. Peraí, presta atenção. É o capitão da nossa vida. Tá? É o capitão da nossa vida ali pra gente tomar consciência de que, tu não vai fazer isso não? Então tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí que você não tá assumindo, tá? Vai atrapalhar a vida dos outros também, tá? Porque a nossa sorte não é separada da sorte dos outros. E aí o capitão, aí vem os marinheiros, né? Que foram lá, jogaram os dados e tudo. Este é um ensinamento para nós, quando um certo número de fenômenos não pode ser explicado pela razão. Está falando do jogo de dados. Eles descobriram. Podia ser dados, podia ser búzios, podia ser tarô, podia ser um mapa astral, né? Alguma coisa ali eles fizeram e eles descobriram. E o que significa isso, hein? Podia ser alguém que incorporou ali na hora um espírito e falou, tem alguém lá embaixo. Esse é um ensinamento para nós, quando um certo número de fenômenos não pode ser explicado pela razão. Não é a razão que vai explicar isso. É necessário que façamos apelo ao irracional. É o que conhecemos por adivinhação. O irracional é o que responde muitas coisas que a gente não consegue na razão. De onde vens? Qual é o teu país? Qual é a tua profissão? Quem és tu? Através de exercícios irracionais, podemos ser levados a nos colocarmos em contato com questões essenciais da vida. Ok? Existe uma voz interior que nos convida a levantar. Bora, minha gente, se levanta daí, dessa vida triste. Se levanta daí. Existe uma voz que nos convida a nos tornarmos nós mesmos. Para nos tornarmos nós mesmos, é preciso sermos capazes de ir ao outro. Não adianta a gente ficar no nosso mundinho, na nossa tenda, escondidinha. Eu não quero conviver com fulano. Fulano me irrita. Não, eu quero viver só no meu mundo, eu vou para as montanhas. Vou ficar lá sozinha nas montanhas. Não. Para nos tornarmos nós mesmos, eu preciso ter contato com o outro. Entende? Eu preciso ir até mim.
Não adianta ficar só em Tarsis tomando água de coco. O outro é o diferente. Algumas vezes é o inimigo, é Nínive. No contato com o outro é que eu cresço. Se nós vamos sempre a Tarsis, que é a cidadezinha, né, de lazer que Jonas queria ir, se nós sempre vamos para lá, nós não vamos crescer nunca. Ficaremos no mesmo, continuaremos na repetição. Todo dia eu reclamo da vida, todo dia, porque eu só quero ficar nesse lugarzinho, eu não quero ir pro diferente. Eu não quero ir pro diferente, né? É indo em direção ao outro, ao diferente, ultrapassando os nossos medos, que chegaremos a uma consciência verdadeira. E é fácil isso? Tem receita de bolo? Não, não é fácil, não tem receita de bolo, né? E aí, aquele momento lá da história que os cabos pegam Jonas e pá, joga ele no mar, né? Joga Jonas no mar. Peraí. Mas se tem um sujeito aqui que está causando um problema na minha vida, na sua, na dela, amigo, desculpa aí. Nós vamos pedir para você se retirar. Você está causando um problema aqui na vida de um tanto de gente. Não é possível que você se sinta tão incrível assim, não é possível que você se sinta tão, né, para continuar. Não, eu quero ficar aqui, vamos morrer todo mundo junto, gente. Não, peraí. E aí, ele foi jogado lá no mar. Detalhe, aí a chuva foi passando. A chuva foi passando, a tempestade foi passando. E tudo se harmonizou depois que o sujeito foi jogado no mar. E aí o sujeito foi parar esse aqui é o sujeito, tá, gente? Ele foi parar na barriga da baleia. Ele mergulhou nas águas do inconsciente. Ele mergulhou nos braços da grande mãe de Iemanjá, da deusa africana Iemanjá. Ele foi para os braços da grande mãe, para o colo da grande mãe, que é misterioso, que mexe com a saúde mental. Afinal de contas, ela é a senhora das cabeças. Tudo que tem a ver aqui, ó, cabeça, pensamento, saúde mental, doença mental, é Iemanjá. E ali dentro desse mergulho, no inconsciente, no diferente, naquilo que ele não, como é que fala? Não controla, ele teve a expansão dele. Pode passar? Jonas é um homem que tem medo de mudança. Ah, não quero mudar não. Não quero mudar não. O homem que quer continuar no leito de sua mãe. Eu quero ficar no colinho de mamãe. O homem que não quer ficar de pé, ou seja, ele não quer tornar-se adulto, então ele vai botar a culpa em Deus, ele vai botar a culpa na mãe, no pai, porque ele não quer ser adulto. Ele não quer ser diferente. Jonas é, pois, um homem que quer continuar na repetição. Ele quer continuar na repetição. Então, os probleminhas que vão se repetindo na vida da gente, vão perguntar se a gente não está esperando alguém vir resolver. Ah, não, isso aqui se repete. Todo dia eu me atraso. Meu Deus, mas todo dia eu chego atrasada no trabalho. Será que você não está esperando a mamãe ir lá te acordar, igual ela fazia quando você era criança, vai para a escola? Não sei. Situações repetidas na vida vão perguntar, né, se a gente está ali no leito da mãe, se a gente está ali querendo que alguém venha resolver pra gente. Pode passar, Fran. É isso mesmo? É? Ou pulou um? Pulou. Bom, vocês conhecem o mito de Tarcísio, né? Aquele que morreu olhando a própria imagem, contemplando a própria imagem, enfim. E aí, Leloup vem nos dizer que quando Jonas fala, não, eu quero ir para Nínive, não, eu quero ir lá para Tarsis descansar, ele está ali no processo narcisista dele. Eu vou lá querer saber de dar recado para ela ou de ajudar a vida dela. Eu vou ir para a praia, tô nem aí para ela. Lembrando que o Narciso morreu olhando para a própria imagem dele, né? Lá ele não tem nada a temer. Ninguém vai atrapalhar o descanso dele. Ninguém. E aí vem aqui, né, os medos de Jonas e os nossos medos. Para a gente ir encerrando, eu vou falar de alguns medos de Jonas e os nossos medos. Pode passar, Frank. Já passou. Maslow e a psicologia humanista fazem de Jonas o arquétipo do homem que tem medo da realização. O homem que foge da sua vocação. Eu tenho medo de realizar.
Eu tenho medo da minha vocação, eu tenho medo de aparecer, eu tenho muito medo de aparecer, sabe por quê? Porque o Jonas é tão orgulhosinho que ele pegou e falou, não, se eu for lá em Nínive, vão falar mal de mim. Não vou não. Quando a gente não assume o talento que a gente não tem humildade. Porque a gente é tão orgulhoso que a gente prefere ficar escondido aqui. Porque se eu mostrar a cara, o outro pode falar mal de mim. E eu não quero ninguém falar mal de mim, porque eu sou perfeita. E aí, Leloup veio nos falar sobre a humildade. Peraí, Jonas não teve humildade para falar, uau, a voz de Deus falou comigo. Então eu vou ter que ir lá fazer essa missão que Deus pediu. Ele não teve humildade para isso. Ele é orgulhoso, ele não quer se mostrar, né? Pode passar, Frank. Gente, em 1915, Freud, ele estava estudando os pacientes dele, atendendo os pacientes que estavam com neurose, tratamento de neurose de alguns pacientes. E aí ele começou a perceber um fenômeno que estava acontecendo na vida daquela galera que ele estava atendendo naquela época. Ele falou, gente, tem uma coisa aqui que está acontecendo com a Messia, que está acontecendo também com a Fabiana, e com a Patrícia, e com a Lia. Ele começou a pensar, falou, não, está acontecendo umas coisas aqui muito parecidinhas. Sabe o que era? O medo do sucesso. O medo do sucesso. Ele começou a perceber, olha que incrível, que os pacientes dele, né, quando estavam começando a ter sucesso, principalmente, né, sucesso profissional, eles tinham crises de ansiedade, crises gravíssimas de ansiedade. Aí ele falou, o medo do sucesso, eles estão com medo do sucesso. Jonas tem pavor do sucesso, tem pavor. Para ele é muito melhor, muito mais confortável ele não ter grana nunca. É muito mais confortável ele não ter amigo, muito mais confortável ele não ser reconhecido no trabalho dele, porque ele tem medo do sucesso, né? Para algumas pessoas, o sucesso equivale a uma morte simbólica do genitor do mesmo sexo. Se eu tiver sucesso, no meu inconsciente eu vou falar, bicha, eu tô traindo a minha mãe. Né? Isso deve ter muita coisa na constelação, né, Fabi, sobre isso. Então, assim, o Frank é um homem, não posso ter sucesso, não, senão eu vou estar traindo meu pai. Né? Poxa, o pai dele tem... A hierarquia, né? Né? E aí vem, não, mas meu pai não teve estudos, como assim? Não vou fazer mestrado não, porque senão inconscientemente, né? Não pode passar. E aí o Freud falou que essas pessoas que têm medo, que essas pessoas, são pessoas que o sucesso destrói a vida delas. Aí ele conta a história de um professor universitário que ele tinha vontade de assumir, sabe, um lugar além de mestre, né? Ele tinha esse sonho, ele queria estar ele era um professor universitário, mas ele queria um cargo maior lá dentro da universidade. Aí o mestre foi e saiu, aposentou, não sei, e ele teve que assumir o lugar. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu numa depressão e ficou numa depressão por anos. Quando ele conseguiu aquilo que ele queria tanto realizar, ele caiu numa depressão e ficou por anos. Aí Freud fala, né? Inclusive tem uma história, não sei se você sabe, Messia, mas tem uma história de que o próprio Freud, não foi? Quando ele se tornou mestre, alguma coisa assim, ele adoeceu. Você sabe essa história? Sim, foi ele que fala daquele canto de Cécile, né? Quando ele descobriu essa questão do inconsciente, foi quando ele acessou tinha um paciente que era Cécile, ela ficou em cama e ele ficou doente. Porque ele começou a ter com ela essa visão e para ele sair disso, ele veio o adoecimento que era onde ele ficava deitado. Aí ele não ia fazer o que ele tinha que fazer. Tá vendo? O próprio Freud, né? E aí ele vem falar que as pessoas a quem o sucesso destrói. O que é que você está sofrendo aí? Cara, eu tô fazendo sucesso, me ajuda aí. Não. Tô no sofrimento aqui porque eu tô fazendo sucesso. Mas, menina, o que está acontecendo? Poxa vida, eu não tô mais com dor, sabe? Tô com grana no bolso, tô com um caso de amor aí maravilhoso. Tô mal, tô fazendo sucesso. É interessante porque tem muitos artistas, né, que alcançaram assim, o topo.
Robin Williams, né, que muitos se suicidaram, né, artistas, pessoas que faziam comédia, ou seja, faziam filmes para os outros rirem, alcançaram lá o topo do sucesso, um quadro, uma personalidade que eu acho assim, interessantíssima de estudar sobre isso, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Então ele chegou assim, num lugar que ele talvez nunca tenha imaginado na vida dele que ele chegaria nesse lugar. A questão de realmente do sucesso que ele... E ele falou, né, quando adoeceu. Então que ele falou, estou com depressão. E ninguém imaginava isso. A pessoa que só vive rindo, faz os outros rir. Então a gente pega, por exemplo, Jim Carrey, o próprio Robin Williams, né, e tantos outros mais, né, que é totalmente contraditório. Então a pessoa que faz os outros rirem, que tem ali o sucesso, tem o dinheiro, tem propriedades, tem tudo, mas que é infeliz. Né, porque talvez não aceite realmente. E é muito legal você falar isso do dinheiro, porque às vezes a gente atribui sucesso ao dinheiro, né? Sucesso ao dinheiro. E aí, né? E aí o que acontece? Quantas pessoas que eu conheço que têm dinheiro, não estou falando que a gente tem que negar o dinheiro de jeito nenhum, que venha mais e venha mais. Mas quantas pessoas que eu conheço, né? Que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. A pessoa é tão como é que a pessoa é tão pobre na vida que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Você já ouviu dizer isso? A pessoa é tão Então, pobre. assim, existem e são criados processos de autossabotagem no sentido de que a pessoa é pobre, paupérrima, ela ganha, vamos supor, um valor que seria equivalente a hoje a 30 milhões de reais, e quando dali 3, 4 anos ela está pior do que ela estava antes. Bom, então vamos lá. E aí, Freud vem nos falar que eu tenho medo de ter sucesso no meu casamento, porque o casamento da minha mãe não deu certo. Então, meu casamento tem que ser, eu faço esse pacto com vocês, tem que ser ruim, entendeu? Então, aí ele vem nos falar da questão da prosperidade também, né? Do dinheiro. Não, eu não posso ter dinheiro não, porque a minha mãe não teve. Então, isso tem muito a ver, né, Fabi? Com a constelação incrível. Eu estou tocando isso aqui agora. Quanto que isso tem a ver com o quanto que o Bert Helling traz isso que Freud plantou, né? Pode passar, por favor. E aí, gente, o medo do sucesso, o sucesso, ele pode trazer pra gente um sentimento de indignidade. Eu não posso, a minha mãe sofreu, como é que eu vou ter uma vida feliz se a minha mãe sofreu? Eu me sinto indigna de ter sucesso, porque a minha mãe não foi feliz, porque o meu pai não foi feliz, porque minha irmã, porque minha avó, entendeu? A gente vem esse sentimento de indignidade, depreciação de si mesmo. Não mereço, não posso, não mereço, fiz aquilo de errado, papapá, é pecado, dinheiro, essa já vem a questão das crenças, né, também. Herança de julgamentos que nos foram dirigidos, herança de julgamento. Quem tem dinheiro não presta, a sua avó não foi feliz, sua avó, os homens, o marido dela acabou com ela, então você tem que ficar sozinha, virar freira, não case, aí vem, né? E aí vem julgamento. Ai, que é isso? Que história é essa de você estar no final de semana fazendo uma imersão terapêutica para você? Que absurdo, você tem que estar em casa cuidando do seu filho. Você tem que estar em casa, uai, que é isso? Pintou o cabelo, tá com muito dinheiro, hein? Pintando o cabelo, aí vem esse julgamento de tudo. Passa, chega a me dar luxo. O medo da diferença, a gente tem o medo do sucesso, aí vem o medo da diferença, ele vai e foge pra trás, sabe por quê? Porque lá ninguém conhece ele. Lá ele vai ficar escondidinho, no anonimato. Ninguém conhece ele, ele não vai precisar falar de Deus, de espiritualidade, ele não vai precisar querer ajudar ninguém, porque lá ele vai ficar, não vou ajudar ninguém não, vou dar conselho pra ninguém, não vou dar um prato de comida pra ninguém, porque eu não conheço ninguém vai vir me pedir um prato de comida. Anonimato. E Nínive é o lugar da autoafirmação dele. Ele não quer se autoafirmar. Ele quer se esconder. Porque se ele for para Nínive, ele vai ter que falar. Ele vai ter que dizer, olha, eu vim aqui. Ele vai ter que dar a cara dele a tapa. Ele vai ter que dar a cara dele a tapa. Em Nínive. E se autoafirmar. Se ele for para Nínive, ele vai ter que gravar vídeo e botar no Facebook. Ele vai ter que gravar stories. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que dar curso, ele vai ter que falar a opinião dele lá, política. Ele vai ter que se autoafirmar, e ele não quer, ele vai ficar escondidinho, entendeu?
medo da diferença. E aí vem o ostracismo. O que é ostracismo? Medo de ser rejeitado pelo grupo. Então é melhor não ter grupo nenhum, porque eu tenho medo de ser rejeitado. Melhor viver sozinha, debaixo das minhas palhinhas. Debaixo das minhas palhinhas, só foi uma metáfora, tá? Melhor viver sozinha na minha tenda, tal, porque eu tenho medo de ser rejeitado pelo grupo. Quantos pássaros tiveram suas asas aparadas ou cortadas para que ficassem felizes e confortáveis em suas gaiolas douradas? Gente, olha essa frase de Lelupe. Olha essa frase. Quantos pássaros tiveram suas asas aparadas ou cortadas? Passarinho, vem cá, ó. Para que ficassem felizes e confortáveis em suas gaiolas douradas, em seus palácios. Em seus palácios, quando eu falo isso, não estou falando de parede, não. Família perfeita. Minha filha é médica. A filha está para morrer de depressão porque ela queria ser artista. Ela queria ser cantora, mas minha filha é médica. Passarinho da asa cortada. Entendeu? Tudo programado ali para viver felizinha. Gente, muito forte isso, pode passar. Isso aí diz um pouco sobre tudo, né? Saiu do contexto que todo mundo hoje não, que é visualizado como servidor público, e aí se você não entra, você não presta, né? Muitas famílias vêm assim. E aí quem sai para ter sucesso de outra forma, para ser realizador, né? Estar realizado, é visto como louco. É louco. Sim. E é isso mesmo, gente. E para você ser esse passarinho, mesmo com as asas aparadas, para sair dessa gaiola dourada, para você ter essa força, né? Para você ser essa desajustada, como o Roberto Creman traz, né? Os desajustados são aqueles que não sofrem da doença, da normalidade, que transformam a terra. Não é esses que estão ali preocupados, né, Messia? Bota na cabeça do filho, vai passar no concurso público, senão você não vai ser feliz. Né? Vai fazer isso. Aparando as asas, aparando. Então, você tocou nesse assunto. Quando eu pedi a exoneração do serviço público, louca. Tinha amiga que eu não conversava não sei quantos anos, ficou sabendo, mandou e-mail, amiga, o que você está fazendo da sua vida? Eu falei, respeito o meu espaço, a gente não tem o que conversar sobre isso não, a decisão está tomada. Então assim, que loucura que as pessoas vivem, né, gente? Serviço público é a felicidade, como é que fala? A plenitude, é a plenitude. E ela te mandou e-mail que é ultrapassada. Mas era ultrapassado, porque foi há quantos anos atrás? 11 anos atrás. Foi 11, 12 anos, sei lá, nem me lembro, né? Eu sei que é isso, né, gente? O importante é eu pegar o dinheiro que eu ganhava de serviço de servidora pública, gastar todinho com psiquiatra e médico, né? Era assim, era psiquiatra e médico, assim, durante, né, não sei quanto tempo, deixava o salário quase todo ali, né? Mas eu sou servidora pública. Gente, que sustenta Brasília são servidores públicos que sustentam as farmácias. Mas algumas pessoas, eu acho que elas podem ter perfil realmente de se realizar no serviço público. Sim, né? Mas o que a gente está falando é que isso não pode se tornar uma asa aparada, entendeu? Eu entendo, né? É porque, por exemplo, o serviço público sustenta Brasília, mas... Não, ela está falando das farmácias. sim. Ela está falando, falando das adoecimento dessas pessoas. Por conta do adoecimento, que é um nível muito alto. A gente vê hoje, assim, o atual disso é ter que sair do ensino médio e ter que fazer uma faculdade. Você tem que. Sabe? Não dá para ter aquele espaço onde você, deixa eu trabalhar aqui fazendo, né, fazendo minhas mandadas, eu posso ser um empreendedor. Eu não quero fazer a faculdade de medicina. Eu tenho que. Né? Tomar a decisão muito cedo. Vira um condicionamento, né? Vira uma regra. Tem que ser assim, se realizar. E aí um medo bem forte do Jonas, né? Que é o medo nosso, que é o medo de se conhecer. O medo de se conhecer, segundo Maslow, é o próprio medo de fazer. Porque se eu conhecer meu talento, eu vou ter que fazer, minha irmã. Se eu conhecer o talento que eu tenho,
para fazer um bolo top, se eu conhecer esse talento, aí eu vou ter que estar fazendo o bolo. Tem que fazer todo o trabalho que eu for. Vou ter que fazer, entendeu? Se eu descobrir o talento, que eu sou uma cabeleireira empreendedora top das galáxias, né, Lia? Aí eu vou ter que fazer, melhor não descobrir não. Melhor não descobrir, não é? E aí, não se quer saber para não ter que fazer. Eu não quero me conhecer, eu não quero saber quais os talentos que eu tenho, sabe por quê? Porque eu não quero fazer. Se eu descobrir que eu tenho talento para ser terapeuta, Deus menino, ouvir problema dos outros, Deus menino. Se eu descobrir que eu tenho talento de ser parteira, nem cuidar de grávida, ficar ali recebendo, não, eu não quero saber disso não. É melhor não saber. E aí vem o medo da autenticidade. Lá no Evangelho de Tomé, os discípulos perguntam a Jesus assim, que é um apócrifo, né? É um evangelho que não está na Bíblia. Ele fala assim, o que é preciso fazer acerca do alimento, da prece, dos ritos e da ação? Jesus falou assim, parem de mentir. O que vocês não amam, não façam. Fabiane, para de mentir, que tu não quer ser servidora pública. Para de mentir. Entendeu? Lia, para de mentir que tu não quer ser dessa empresa mais. Lia, para de mentir para você. Jesus falou isso. Né? O que é que eu preciso fazer sobre isso aí? Sobre alimento, prece, rito e ação. Para de mentir. Só isso. Só isso. Medo da autenticidade. Jonas está surpreso em Nínive. Aí quando Jonas saiu da barriga de baleia, então eu vou lá para Nínive agora, porque ele recebeu a libertação dentro da baleia dos 3 dias. Estou indo lá em Nínive agora pregar a palavra, fortalecido, né? Tô cheio da força, vou lá falar. E ele foi, né? Ele foi surpreso. E aí é nessa autenticidade que ele encontra a sua paz e a sua força. Na autenticidade dele, tô nem aí. Tô nem aí se vão falar que eu sou doido ou não. Eu descobri que eu sou um profeta e eu vou lá em Nínive falar. Ele descobriu a autenticidade dele. Ele descobriu e pronto. Ai. A autenticidade é vida, né, gente? Nós não temos poder sobre uma pessoa que é autêntica. Sobre alguém que é honesto em si mesmo. Você pode me dizer tudo o que você quiser. E a pessoa autêntica não vai nem tremer para você. Mas alguém que mente a si mesmo, mesmo se ele tem grandes ideais, a pessoa que mente para si pode ter grandes ideais, grandes teorias, diante de certas situações ela vai se tremer, porque ela está mentindo para si mesma, entendeu? Porque ele não é um com ele mesmo, porque está dividido em si mesmo. Pode ter mestrado, doutorado, 15 carros, 250 mansões, pode ter, mas se você não for autêntico, se você não for um consigo mesmo, enfim, o outro vai tremer. Aí, o cara que tá tocando um pandeiro ali no semáforo, fazendo show para ganhar as moedinhas dele, tocando pandeiro, sendo verdadeiro com ele, tá muito mais realizado que você, que tem 250, porque você tá dividido, entendeu? Ok? Tá acabando, minha gente. Antes de falarmos de amor, paremos de adicionar sofrimento ao sofrimento do mundo. Ei, tá falando de amor? Para de adicionar sofrimento no sofrimento do mundo. O que você está usando do seu ser saudável? Você está adoecendo as pessoas ao seu redor, adicionando sofrimento. Isso não é amor, não. Tá? Infelicidade, a infelicidade do mundo. Aí o outro está infeliz. Aí o outro chega para você e fala assim, fulano. Aí você fala, tua vida é ruim mesmo, hein, fulano? Fulano, tu é uma pessoa lascada na vida, hein, fulano? Fulano, adicionando infelicidade no mundo. É por isso que cada minuto em que estamos felizes, estou feliz um minutinho, é precioso isso. Não somente para nós, mas para o mundo inteiro. É bem interessante o que você está falando, porque o que mais uma pessoa infeliz gosta, muitas vezes, é encontrar uma outra pessoa infeliz. Porque se ela encontrar uma pessoa feliz, ela se incomoda. Claro, ela vai morrer de inveja. Vai morrer de inveja. Então se reúne no sentido de... Porque a outra não está obrigando ela a se ver para poder se modificar. E aí ela fica com raiva se ela for uma pessoa feliz. Né? Vamos lá. Pode passar. A missão. Amar através de.
Jonas foi convidado por Deus para ir amar através da fala dele. Ele é profeta e Deus falou, vai lá e fala para o povo que o povo está pecando. Mas a gente pode amar através das nossas mãos, fazendo mandalas, tecendo. A gente pode amar a nossa missão, né? Amar através de uma dança que eu ensino para as pessoas saem, uau, com uma energia revigorada, que a gente sabe que a dança é sagrada e faz isso. Eu posso amar através de uma mulher que chega lá no meu salão, eu arrumo o cabelo dela e ela sai mais bonita. Eu posso amar como uma enfermeira, eu posso amar como uma dona de casa, como uma mãezona, como uma avó que cuida. Qual é a minha missão? Como é que eu posso amar? Posso amar através da fala, posso amar, enfim. Forte, né? Pode passar. Bom, se eu começar a amar assim, a perdoar o culpado, onde é que eu vou chegar? Eu não quero amar ninguém, não. Ah, não, gente, se eu for amar alguém, amar dá muito trabalho. Porque se eu amar Eliane vira pra mim e fala assim, vou fazer a cirurgia, eu vou ficar preocupada com ela, vou falar, amiga, quem vai dormir contigo no hospital? Amiga, precisa que eu cuide de você? Ah, não, dá muito trabalho, quero amar Eliane, não. Vou ter que cuidar dos meninos dela? Nem. Quero amar você não, Eliane. Nem quero. Dá muito trabalho amar, entendeu? Nem quero saber disso não. Aonde é que eu vou chegar, sabe? Perdoar o culpado? O cara vai lá, faz uma coisa ruim comigo, depois eu vou ter que perdoar. Ah, não. Dá muito trabalho, quero não. Pode passar por aí. Descobrimos assim que o que chamamos sombra é a nossa luz contida. Gente, sombra não é só defeito, lembre-se disso. E Jung nos trouxe que sombra é tudo aquilo que a gente não conhece. Tá? No inconsciente é tudo aquilo que a gente não conhece. Tem talentos e tem coisas que não são confortáveis também. Bom, é a nossa luz que não queremos doar. Eu tenho luz que eu não quero doar, então isso se transforma em quê? Sombra, fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, tristeza, escassez, porque eu não quero doar, tá? O que chamamos sombra, que por vezes nos torna pesados, infelizes e que nos destrói, é este amor que não podemos dar. Eu não vou dar amor, então eu mergulho na sombra, forte, né? Misericórdia. Penúltimo. Aí ele fala dos espinhos, ele fala que a gente precisa olhar para a rosa e ver o perfume, a beleza da rosa, mas que a gente também precisa amar os espinhos. Nós somos essa rosa, nós temos o perfume e temos os espinhos, e nós temos que amar os dois, porque é um só. A rosa deixa de ser bela por causa dos espinhos dela, assim somos nós também. Independente dos nossos espinhos, nós somos esse ser divino, nós somos essa essência, nós somos importantes na vida do planeta, do cosmos, na vida uns dos outros. O nosso sim reverbera no cosmos. O nosso, quando eu falo sim para a minha essência, sim para a minha vocação, sim para o amor, reverbera no cosmos. Lindo isso. Pronto, já estou indo para o lado romântico. O livro... aí vai sentindo, né? O livro de Jonas é o livro da travessia de todos os medos conscientes e medos inconscientes. Mas o medo maior que existe em nós não é o medo de sermos nós mesmos ou o medo da morte. O medo maior que existe em nós, segundo Leluc, é o medo de amar. A gente tem medo da inveja do outro, tá? Os antigos diziam, tem um ditado da Grécia que fala que os deuses não aceitavam que os homens tivessem sucesso, que os deuses tinham inveja do sucesso dos homens. Existe outro ditado que diz assim, é melhor você não ter sucesso, senão não ter inveja de você. Então é melhor você ficar numa vidinha boba, igual a do Jonas, porque o outro não tem inveja de você. A gente tem muito medo da inveja do outro em cima de nós. A gente tem muito medo do sucesso. A gente tem muito medo de ser diferente. A gente tem muito medo de ser autêntico. A gente tem muito medo de amar. Né? E aí, bom, a Leluc encerra como sendo o medo principal. É o último. Como o medo de amar. Então, o que tudo isso tem a ver com o caminho... Pode ficar pensando,
tirar ali. Com o caminho da realização. O que tudo isso tem a ver com o caminho da realização? Essa bússola que vocês estão carregando aí, essa bússola que vocês estão carregando aí, que é o norte de vocês, para o caminho da realização de vocês, passa por esse amor. Que às vezes a gente tem medo de se amar, né? Porque a gente só vai amar o outro se a gente se amar. Então, esse caminho da realização passa por essa integração desses medos de Jonas em nós. O complexo de Jonas é esse medo que a gente tem da grandeza. Quando alguém olha pra gente e vê que a gente é grande, quando Deus virou... E detalhe, Jonas, ele não era uma pessoa... Jonas era uma pessoa importante na sociedade, ele era um prefeito, ele era um presidente, Não, ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa comum. E Deus foi lá e chamou. Aí quando ele falou, o quê? Olha o tamanho da missão que Deus está... Não, eu vou tremer nas bases, eu vou ter medo. Não. Teve medo e caiu fora. Então, o caminho da realização passa por esse amor. Passa a vencer esse medo de amar. Amar nós e amar, né, aos outros, a humanidade, que é difícil. Igual amar. Se amar não é fácil. Né? Se amar não é fácil. Vai dizer que é fácil, que não é fácil. Mas a gente está aqui na Terra para aprender isso, né?